Aí, agora começou. Começa de novo ou eu posso seguir daqui mesmo? Você que sabe. Começa, É, começa, não está muito avançado, entrou mais umas pessoas, começa de novo. então, putz, beleza. Bom, vamos lá, galera. Então, desculpa aí, eu não gravei, mas ó, é bom que já vai gravar que o ectoderma ele forma o sistema nervoso e a epiderme também faz parte do ectoderma. Então, eles fazem parte do mesmo conjunto embrionário. E o mesoderma é o que vai formar o sistema músculo-esquelético, que vem em seguida. Quem vem primeiro é o ectoderma, se forma primeiro que o aparelho locomotor. E de três cavidades, de três vesículas primárias no cérebro, na qual eu chamo a atenção para o romboencéfalo e o mesencéfalo, que vai dar origem aos nervos cranianos. Então, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? São esses núcleos onde os nervos cranianos vão sair. Nessa outra imagem, nós vamos chamar a atenção para o nervo vago. Ele sai de uma região lá quase na cabeça do embrião e ele vai descer junto com as vísceras para acompanhar a formação delas. Então, elas vão esticar o nervo vago. Por isso que a gente fala, quando o pré-ganglionar do parasimpático, ele é um pré-ganglionar longo, porque ele vai esticar o nervo. E nessa imagem, nós temos 4 nervos que nós vamos chamar atenção, que é o trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo e o vago. Por quê? Porque eles vão ser formados pelos arcofaríngeos. Então, o primeiro arco forma o trigêmeo no ramo mandibular que vai formar a nossa boca. Depois vai formar os músculos da face do nervo facial. Depois, o glossofaríngeo e, por último, o vago. Então, os nervos mistos são formados pelos arcos faríngeos. E, e os E os placoides formam os nossos esteroceptores, que é a visão, o olfato, o paladar. Tudo que é sensação externa é formado pelo placoide. Nessa imagem, nós vemos que o crânio ele tem uma divisão que é a parte neural do crânio, que forma o tubo dural e os nervos, e a parte visceral, que vai formar a boca e o sistema digestivo. Por que eu coloquei essa imagem? A ponte entre o víscero-crânio e o neurocrânio são os nervos cranianos. A ponte que vai juntar esses dois sistemas são os nervos cranianos. E aí eu vou trazer um pouco da filosofia para a gente. Não adianta nada nós falarmos tudo isso e não trazemos a filosofia da osteopatia para dentro dessa aula. Então, o Steele dizia assim, através de nossos 5 sentidos, que nós lidamos com o nosso corpo material. Tem ação, que observamos pela visão, que conecta nossa mente à razão, e todas as 5 testemunhas estão dispostas a um princípio superior que é a mente. Portanto, o que ele quis dizer com isso? Que o fato da gente ver, sentir, mastigar, ouvir, é isso que dá o sentido para o nosso corpo físico, para que a gente possa se perceber. Então, os esteroceptores são os 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e o tato. E eles dão o sentido da vida, segundo o Dr. Steele. É isso que faz a gente estar vivo hoje e estar assistindo essa aula. E elas derivam do ectoderma. Então, os placoides, os esteroceptores, derivam do ectoderma, que é a camada mais externa do embrião, assim como o sistema nervoso, através dos nervos cranianos.
para definir o meio externo, através da epiderme, tem uma relação com a fáscia, porque a fáscia é o nosso órgão sensorial interno, interior. Nessa relação da epiderme, o tato é o nosso esteroceptor principal, que é do toque. E ele vai se comunicar com os interoceptores que estão dentro da pele através da fáscia. Então, quando a gente toca o tecido, através da epiderme, nós mandamos um estímulo interno para a pessoa. Conclusão: o meio externo modifica o meio interno. Quando nós tocamos a pele, nós modificamos o sistema. E esse sistema é a interocepção. E ele é o nosso sexto sentido. É ele que faz a gente ter esse sentido da vida mais profundo. E ele determina um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. A gente tem que ter um equilíbrio. E através desse equilíbrio, nós estimulamos os proprioceptores, os mecanorreceptores e os aferentes viscerais. Então, tudo que a gente faz externamente modifica internamente o sistema. Então, sempre o toque começa pela pele. E isso vai ser importante daqui a pouco. Porque o sistema nervoso, ele é uma unidade. Ele é dividido apenas didaticamente entre sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, autonômico e entérico. E o Steele dizia assim: os nervos são a escola do infinito. Então, essa é uma frase filosófica. Por conta de tudo isso que eu disse para vocês, dos esteroceptores captarem essa mensagem através da visão, do tato, do olfato, do paladar e mandarem para o sistema para a gente sair de uma posição e se sentir bem, ter essa capacidade de sensação. Então, o sistema nervoso, ele é único. Legal. Chegamos numa parte boa, pessoal. Agora, nós já vamos dividir a nossa aula. Deixa eu ver se eu acho... Ai, cara. Tem que dar uma sumida, às vezes, no mouse aqui, para eu poder grifar para vocês aonde eu estou passando, né? Mas, ó, bem na frente, em cima, nós temos o nervo olfatório. Ele é o primeiro par de nervo craniano. Ele é o único que faz parte do sistema nervoso central. Todos os outros nervos cranianos vão fazer parte do sistema nervoso periférico, por incrível que pareça. Tá? Então, o nervo olfatório, ele é sensitivo especial, porque ele é responsável pelo nosso olfato, pela nossa capacidade de sentir o cheiro. O nervo óptico, ele é responsável por vocês estarem me assistindo, pela visão. E ele é sensitivo especial, porque ele é responsável pela visão. Então, tudo que é sensitivo especial é responsável por algum sentido esteroceptor, como eu já havia dito anteriormente. Tá? Aqui apareceu minha seta. Então, o nervo óptico, sensitivo, passamos para o nervo oculomotor. Olha, eles são subdivididos da região rostral mais superior para a região caudal. Então, primeiro, o segundo é o óptico, o terceiro, nervo oculomotor. Então, ele é motor somático e motor visceral. Ele é um nervo motor. Pronto. Ele controla os músculos do olho. Menos o nervo troclear, é um nervo motor também, mas que já usa um músculo, que é o músculo oblíquo superior do olho. Tá? Então, um nervo motor, que era o oculomotor, nervo terceiro par, e o quarto par também é motor, que é o troclear. O quinto par é caótico, é o trigêmeo. Ele vai ser importante mais para frente. E ele é misto, porque ele é o primeiro arco faríngeo.
Lembra, os arcos faríngeos denominam os nervos mistos. O nervo abducente é o sexto par. Ele controla o músculo reto lateral do olho, portanto ele é motor somático, só para um músculo. O nervo facial, ele é um nervo misto, porque ele é o segundo arco faríngeo e ele tem várias funções, nós vamos ver adiante. Vestíbulo coclear, ele é sensitivo, somente sensitivo. O nervo glossofaríngeo, misto, nervo misto. Nervo vago, misto. Acessório, motor, para os músculos esternocleidomastoideu e trapézio. E o hipoglosso, motor para os músculos da língua. Então, eles fazem a enumeração de cima para baixo, em numerais romanos, do 1 ao 12, tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Olha só, o mesencéfalo, onde recebe os nervos mais superiores, depois a junção da ponte do bulbo, que recebe os nervos mais inferiores. E aí são os núcleos. Os núcleos são onde o nervo vai sair do crânio, vai sair do encéfalo, para depois se ramificar e virar o próprio nervo propriamente dito. Eu chamaria atenção para vocês para o núcleo do trigêmeo. Ele sai da posição lá do mesencéfalo, auxiliando bem próximo ao olho. Aqui nós dividimos a imagem entre motor do lado esquerdo da tela e sensitivo do lado direito da tela, para que os núcleos sejam mais fáceis de identificar. Do lado direito, eu chamo a atenção para o núcleo do trigêmeo, que ele sai lá do mesencéfalo, passa pelo núcleo principal e ele vai descer até C2, C3. Ele vira um núcleo espinal dentro da coluna vertebral. Olha que interessante a relação. E o núcleo do trato solitário também tem vários núcleos, tem vários nervos que usam o núcleo para fazer uma sinapse ali, tá? Para mandar a informação para o sistema. E daqui do lado esquerdo, eu chamo a atenção para o núcleo ambíguo, que é o núcleo onde vai sair as informações eferentes para o nervo vago. O núcleo do trato solitário, ele vai receber 80% de toda a aferência do sistema. Então, o que é aferente? É quando sai do sistema periférico e vai para o sistema central, tá bom? Então, qual que é uma técnica muito boa para liberar os núcleos dos nervos cranianos? O quarto ventrículo, que a gente posiciona a mão como um V e deixa a cabeça da pessoa cair para posicionar e liberar o núcleo dos nervos cranianos. Então, cada núcleo ele tem um compartilhamento. O núcleo espinal do trigêmeo, ele também faz parte do vago sensitivo. E olha que interessante, ele gerencia a sensação de dor e temperatura e envolve o trato cervical de C2 e C3. Isso é o Bruno Bordoni, um grande osteopata, que disse. E ele publica muito. O núcleo salivatório inferior, ele é compartilhado para levar saliva para o nervo, principalmente facial e glossofaríngeo, que compartilham duas glândulas importantes. O núcleo do trato solitário compartilha o paladar do nervo facial nos 2/3 anteriores da língua. E o núcleo motor ambíguo, ele também é do vago e do glossofaríngeo. Então, olha as relações. Cada núcleo, ele compartilha situações. Nada acontece sozinho no sistema. Nessa imagem que nós vemos aqui, então, nessa região mais superior aqui, ó, é o mesencéfalo. Nessa região do meio é a ponte e aqui é o bulbo. Então, toda essa região vai ser aonde os nervos cranianos vão sair, certo? Aqui
é o quarto ventrículo. Então, pensa bem, aqui é a medula, ela é envolvida pela dura mater, que é a meninge mais externa nossa. Por dentro é cheio de líquido. Esses líquidos vão influenciar todo o sistema nervoso e o núcleo dos nervos cranianos. Eles precisam dessa relação com o líquido céfalo-raquidiano. Então, a dura mater, além dela recobrir todo o sistema nervoso central, ela recobre a medula e até manda uma continuação para o sistema nervoso periférico. Essa é uma imagem, pessoal, do sistema nervoso simpático, tá? Então, o sistema nervoso simpático, ele começa de T1 a L2 na medula, tá? E da medula, ele vai passar por o gânglio, pela cadeia laterovertebral, que é na região do lado da medula, e aí ele vai subir o estímulo pelo gânglio cervical inferior, médio e superior, até os olhos, as pupilas, as glândulas lacrimal e salivar. Então, de T1 até T4 tem relação direta com a vascularização da região cranial. Portanto, por exemplo, quem já é osteopata realiza uma técnica de manipulação na região de T1 até T4, vai influenciar toda a vascularização craniana dos olhos, das pupilas, das artérias, da glândula lacrimal, da glândula salivar. Essa é uma relação importante. Olha o tronco simpático nessa imagem aqui, ó. O tronco simpático, o gânglio inferior, médio e superior, que vai subir para a região da cabeça, que vai levar essa informação, que vai irrigar. O simpático, ele controla as artérias, então ele vai controlar a vascularização que vai chegar no crânio. E aí, esse é um ponto muito importante da nossa aula, que é o sistema parasimpático. Por quê? Porque o parasimpático, ele é craniano e sacral. E se ele é craniano, ele depende dos nervos cranianos. Veja bem. A minha seta tem que aparecer aqui. O núcleo pré-ganglionar do nervo oculomotor vai mandar uma mensagem até o gânglio ciliar, vai fazer uma sinapse e vai até o músculo esfíncter do olho para contrair a pupila, para a gente poder repousar. O sistema parasimpático é o sistema de recuperação, ele faz parte do sistema cranial. E agora eu chamo a atenção para vocês para outro nervo parasimpático importante, que é o facial. Ele vai enviar uma mensagem para o gânglio pitérigo-palatino, que vai inervar as glândulas lacrimais. E também ele vai enviar uma mensagem para o gânglio submandibular, para a gente produzir saliva e produzir secreção na região do nariz também e do palato. Olha que interessante. Ele é responsável por toda a secreção da face. E aí, nós temos outro nervo. Então, o facial, ele tem dois gânglios importantes, o submandibular e o pitérigo-palatino. E, por último, nós temos o gânglio óptico, que tem relação com o nervo glossofaríngeo. E aí ele vai inervar a glândula parótida. Tá bom? E o último e mais importante nervo cranial é o nervo vago. Que lembra que eu falei que no embrião ele vai esticar, ó, pré-ganglionar, começa no tronco encefálico, ele vai descer e vai inervar as vísceras, coração, pulmão, estômago, intestino, rim, fígado, até a flexura esquerda do cólon. Depois da flexura esquerda do cólon, é a inervação do parasimpático sacral. Então, nós subdividimos
o parasimpático, aí, onde nós vamos estudar hoje o parasimpático da cabeça, do crânio, que vai ser importante para a gente. E nessa imagem agora, nós concluímos nosso raciocínio em que o gânglio cervical superior, ele é simpático, ó. Então o azul é simpático, tá? Ele vai passar obrigatoriamente o gânglio cervical superior pela artéria carótida interna e vai enviar a mensagem simpática que vai passar por aqueles gânglios que eu disse para vocês. A única diferença é que eles não vão realizar uma sinapse nesses gânglios, eles vão passar reto. Porém, lembra que eu falei que o parasimpático ele é o único que vai fazer a sinapse nos gânglios, ok? O trigêmeo, ele é a ponte dos gânglios. Ele vai, por exemplo, o nervo oftálmico, ele vai passar aqui em cima, ó, ele vai chegar, que é o NCV1, ele vai passar pelo gânglio ciliar e depois ele vai se juntar com o nervo oculomotor para fazer aquela contração da pupila. Portanto, ele tem relação com todos os gânglios, ó. O nervo trigêmeo, a parte mandibular dele tem relação com dois gânglios, o submandibular e o gânglio óptico, dessa parte da face. E o nervo maxilar do trigêmeo vai passar pelo gânglio pterygopalatino. Ele não vai fazer sinapse, mas depois ele vai fazer uma anastomose, vai se juntar com esses nervos para gerar informação. Então, o que eu queria que vocês gravassem dessa imagem? Tudo isso é muito complexo, eu entendo, mas assim, gravem que o trigêmeo, ele é o suporte do sistema. Ele não faz parte do parasimpático, porém ele auxilia. E ele faz uma anastomose, que é a junção no final. Então esse foi um resumo dos nervos cranianos. Mais à frente nós vamos falar de todos eles. E aí, o tecido facial do sistema nervoso periférico, ele recebe na face externa do nervo o epineuro, que nada mais, nada menos que a continuação da dura mater, que é a camada que envolve o cérebro. Todos esses vasos sanguíneos são são irrigados e inervados pelo sistema nervoso simpático, que vai controlar a vascularização. Além disso, eles fornecem um aporte líquido para o líquido intersticial, que era o líquido cefalorraquidiano, que caiu para dentro do sistema, mandar informações e hidratação para o nervo, para ele poder se movimentar, para ele poder ter a função ideal dele metabólica. Olha que relação. Então, o epineuro é a camada mais externa que envolve o nervo periférico, e quem é o nervo periférico são os nervos cranianos. Deixa eu fazer uma pausa aqui, se tiver alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. O som está um pouco alto. Beleza, acho que eu que estou falando alto aqui. Estou empolgado. Bom, voltando aqui. Opa. Essa é uma parte importante, pessoal. Quando a gente... Deixa eu abrir a minha câmera aqui para eu poder ver. Só um minuto. Aqui. Ok. Aqui, ó. Então, esse é o crânio, pessoal. Eu fiz uma pesquisa, o pessoal falou que estava dando para ver o crânio. Então, imagine que eu cortei ele ao meio e abri ele, tá? Essa é uma parte importante da aula. Bem aqui nessa região, ó, na parte mais anterior do crânio, vai ter um buraco. E nesse buraco, que é o forame, da lâmina cribiforme do etimoide, vai sair o primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório. Depois, logo abaixo, temos o canal óptico. No canal óptico vai sair o nervo óptico. Tá? Então, os dois nervos sensitivos vão sair. O primeiro vai sair
o olfatório vai sair do etimoide, que é um osso mais profundo anterior da face, e o canal óptico do osso esfenoide já vai sair o nervo óptico. Na fissura orbital superior do crânio, do esfenoide também, vai sair o nervo oftálmico do trigêmeo, o nervo oculomotor, o nervo troclear e abducente. Ou seja, todos os nervos vão sair, todos os nervos oculares vão sair da fissura orbital superior. No forame redondo vai sair um ramo do trigêmeo, que é o ramo maxilar. Do forame oval, o ramo mandibular do trigêmeo. E do forame espinhoso, o ramo meníngeo do ramo mandibular do trigêmeo também. Chama atenção também para o forame jugular. O forame jugular é um espaço onde vai sair o nervo vago, o nervo glossofaríngeo e o nervo acessório. Então ele é importante por esse aspecto. E ele faz a ponte entre o occipital e o temporal. Então, vamos fazer um resumo. Da parte anterior do crânio sai da lâmina cribiforme do etimoide, sai o olfatório. No esfenoide, o trigêmeo e os nervos oculares, tá? Óptico, oculomotor. E no forame jugular, que são importantes, ao meu ponto de vista, é o nervo glossofaríngeo, vago e acessório, tá? Então, entre o occipital e o temporal é o forame jugular, onde saem esses nervos. Eles vão ser importantes, já mostram uma relação. Se eu mexer no esfenoide, eu altero os nervos do olho. E na base do crânio, na região mais posterior, eu mexo com o forame jugular, que é importantíssimo por conta desses nervos que saem dele, vago, glossofaríngeo, acessório. Aí esse é um artigo científico publicado em 2019, ele mostra que a ressonância magnética é um padrão ouro no exame dos nervos cranianos. Então, quando a pessoa chegar com uma lesão no nervo craniano, provavelmente você já vai saber porque ela vai te dar um exame padrão ouro, tá? E aí, um resumo da onde que sai cada nervo, ó. Então, o nervo 1 sai da lâmina cribiforme, o 2, o óptico, tudo aquilo que eu já havia falado, tá? E só para chamar a atenção aqui, ó, o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear saem do meato acústico interno, e o canal do hipoglosso é onde sai o nervo hipoglosso, que eu não havia falado ainda. Quando a gente olha, então, a face na parte anterior do crânio, nós temos 3 forames principais que dão acesso a nervos. Então, o forame supraorbital, onde sai um ramo oftálmico do nervo trigêmeo, infraorbital, onde sai o ramo maxilar do trigêmeo, e o forame mental, onde sai a parte final do ramo mandibular do trigêmeo. Então, essas regiões do crânio mostram para a gente os acessos que nós temos na palpação e também as suturas mostram a junção de um osso com o outro. Por exemplo, a órbita ela é formada por 6 ossos cranianos. Ela é formada pelo frontal, pelo esfenoide, pelo maxilar, pelo zigomático, pelo lacrimal, tá? Então, são acessos que a gente tem. E esse artigo científico, ele foi publicado pelo Bruno Bordoni também, tá? Ele fala cranial osteopatia, obscurantismo e iluminação. Entre a escuridão e a iluminação,
eu prefiro ficar com a iluminação. Por quê? Porque nesse artigo ele falou que existe ainda muito obscurantismo sobre a osteopatia craniana. Mas eu prefiro ficar com a iluminação. E a iluminação, o que que é? Que constatou que as suturas, elas se movimentam através da permeabilidade da matriz extracelular que contém entre cada sutura do crânio. Então, cada sutura tem matriz extracelular. E o movimento do crânio depende dessa permeabilidade. Outra coisa importante nesse artigo é que quando a nossa mão repousa sobre o crânio do paciente, o sistema miofacial que percebe através do nervo trigêmeo, porque é ele que inerva toda essa parte anterior do crânio e da face. E através dessa palpação nós melhoramos a oxigenação cerebral. Nós mandamos uma mensagem para o sistema. Então isso é interessante. Isso mostra que a osteopatia craniana tem um caminho a ser seguido. E ela tem referências, que essa é de 2020. Opa, eu passei sem querer. Essa é de 2020, tá bom? Depois eu disponibilizo o artigo para vocês. E aí, essa é a avaliação, pessoal, que eu mais gosto de utilizar na minha prática clínica, que foi em 2009 que eu aprendi essa... 2009, perdão, 2011 que eu aprendi essa palpação. E através de uma ausculta, que nada mais seria que eu escutar o corpo do paciente e o que ele está necessitando no momento. Nesse momento, é o momento chave da minha sessão, onde eu vou decifrar qual que é o sistema que eu vou ter que intervir. Se for uma ausculta óssea, a minha mão provavelmente nem vai se movimentar, ela vai travar no sistema. Se for uma ausculta sutural, ela vai ter um movimento leve da matriz extracelular, como eu mostrei no artigo anterior. Se for uma ausculta membranosa, lá para a dura mater, para as meninges, ela vai penetrar um pouquinho e vai suavizar a minha mão. Ela pode ser uma ausculta direto para o encéfalo, onde ela penetra as informações lá para dentro. A minha mão parece que vai entrar no sistema. Ou ela pode ser uma ausculta da aula de hoje, que é dos nervos cranianos, que ela vai em direção diagonal para dentro do crânio, mostrando que tem uma disfunção a nível cranial. E aí eu tenho que saber se é o núcleo que está em disfunção ou se é o nervo cranial mesmo. E através desse toque sutil, pessoal, da osteopatia cranial ou da osteopatia facial, nós ativamos as fibras polimodais tipo C, que são lentas, amielinizadas, e elas estimulam uma área do cérebro que o Tiago falou na última aula, que é o córtex insular. Então, essa sensação de relaxamento que dá para a gente é porque aumenta o tônus parasimpático e a gente relaxa. E as terminações nervosas livres, elas são aferentes tipo C, elas trazem alívio da dor, diminui a sensibilização e ela é estimulação sutil e lenta. Legal, agora eu vou fazer uma pausa. Quem quiser fazer alguma pergunta, esse é um momento importante, que eu passei por toda a introdução da aula, tá bom? Espera aí que essa seta aqui, ela some da tela, só um minuto. Aí. Bom, nenhuma pergunta? Ah, aqui, ótimo. A osteopatia, nesse caso, pode atuar em casos de paralisia facial? Com certeza pode. Eu vou falar da paralisia facial mais adiante, que é um sinal clínico clássico do nervo facial, mas tem envolvimento do trigêmeo também. Através da nossa avaliação, a gente pode, com uma equipe multidisciplinar, tratar uma paralisia facial, tá bom? Pode sim. Posso utilizar em cefaleias. Com certeza. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz a avaliação dos sistemas de cada nervo
e por que acontece as cefaleias em relação aos nervos cranianos, porque ela pode ter de origem vascular, de origem inúmeras. E o meu objetivo não é falar da doença, é falar do corpo como um todo e da cura, tá? Bom, pessoal, acho que não tem nenhuma pergunta a mais, eu vou dar continuidade, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, e assim que puder, eu respondo para vocês, tá? Então, eu vou começar falando primeiro do nervo olfatório. E eu já mostrei para vocês alguma relação dele, que ele sai da lâmina cribiforme do osso etimoide. Então, a lâmina cribiforme, deixa eu só colocar, eu coloquei o chat aqui, deixa eu só colocar a câmera, que daí eu consigo visualizar o que eu estou mostrando para vocês. Ok. Nessa parte aqui do crânio, nós temos o frontal e o osso nasal. Logo abaixo deles, nós temos o osso etimoide. Então, nós não temos acesso direto ao etimoide. Nós temos que trabalhar por essas regiões. Isso já mostra uma relação importante. Então, o nervo olfatório, ele é do sistema nervoso central e ele faz uma sinapse direto no sistema límbico, através das células do bulbo olfatório, vão receber a mensagem por essas células e vão enviar direto ao sistema límbico, emocional. Então, ela sai a mensagem vai chegar no epitélio olfatório, vai correr e vai vir para a amígdala, que é uma zona que controla os nossos medos, e da amígdala vai para o córtex entorrinal e vai enviar uma mensagem para o hipocampo, que é onde vai gravar a memória da nossa experiência. Então, todas as nossas memórias, elas estão gravadas no hipocampo. E isso é importante porque a pessoa que tem uma disfunção do nervo olfatório, geralmente ela tem uma memória envolvida. E o Francisco Fajardo, que é onde eu fiz a osteopatia psicobiológica, ele fala assim, a emoção decide e a razão justifica. Porque o cérebro emocional, ele é formado antes do cérebro racional, que é o córtex cerebral. Então, o cérebro mais antigo, nosso, é onde está armazenado os núcleos dos nervos cranianos. Bom, resumindo então, o nervo olfatório, ele faz uma sinapse direto no sistema límbico, que é onde controla as nossas emoções. E aí nós começamos as nossas relações. O nariz, através do nervo olfatório, se torna um esteroceptor. Ele vai receber a mensagem pelo olfato. Nós vamos sentir um cheiro. E o nervo olfatório vai sair pela lâmina cribiforme do osso etimoide, que está na face anterior do crânio. O que mostra outra relação. E aí a função do olfato, do nervo olfatório, o olfato da mucosa nasal, do teto da cavidade nasal e toda essa região interna do nariz. Relação direta com o nervo trigêmeo pelo nervo etimoidal anterior, porque o nervo etimoidal anterior, que é um ramo do trigêmeo, ele vai receber a mensagem antes do nervo olfatório, porque o nervo olfatório ele fica no teto da cavidade, mas o nervo trigêmeo ele se ramifica até a ponta do nariz. Então ele recebe a mensagem primeiro do que o nervo olfatório. Estabeleço também uma relação neuromeníngia, pela relação da dura mater. Embaixo do bulbo olfatório tem líquido cefalorraquidiano correndo pelo nervo, e o epineuro que recobre o bulbo olfatório tem relação também com a dura mater, que ela reveste todo o crânio e ela separa os hemisférios cerebrais. E uma relação também com o sistema emocional. Por isso que aquela pessoa que sempre está com aquele problema de rinite alérgica, que você, às vezes, não vai ser a queixa principal,
da sua sessão e você vai perguntar, o que você está aqui hoje? Eu estou com uma dor cervical. Ok. Além da dor cervical, o que mais você tem? Ah, eu tenho uma rinite alérgica, mas é crônico, faz tempo que eu tenho. Então daí você já pensa, ah, tá, é um olfatório envolvido. Depois que eu pensei nisso, eu penso no etimoide, a foice do cérebro, que é uma parte da dura mater que divide o cérebro do lado direito e esquerdo, ele vai se inserir no etimoide, na crista de Galli do etimoide. Portanto, se eu tiver um problema na coluna lombar ou na cervical, neuromeníngeo, e a pessoa tem uma rinite alérgica, um problema respiratório, de trato respiratório superior, que não é a queixa principal, eu já faço uma relação importante, que às vezes a lesão primária dele está na foice do cérebro, está nessa meninge que envolve, na dura mater. E aí eu posso ser mais específico. Ah, eu quero testar o nervo olfatório. Eu posso pedir para a pessoa sentir um cheiro e tentar... é cheiro do quê? De café, tal. Ou geralmente a pessoa chega para você e já fala no sinal clínico, eu tô com o nariz entupido, eu não sinto cheiro de nada. Ou ela vem com um sintoma, eu tenho uma sinusite do seio, eu tenho uma sinusite aqui dos seios maxilares. Ou aquela rinite, ou uma alergia, ou uma coriza. Medo, problema emocional relacionado à insegurança por causa disso. Aquela pessoa que tem aquela rinite alérgica, ela está sempre usando o olfatório, ela está sempre achando que ela está em perigo, ela está farejando o perigo. Esse é um sentido biológico. Ele é um esteroceptor, então ele tem a ver com muitas coisas, o nervo olfatório. E aí, como eu trato? Eu posso tratar a sutura frontonasal, separando essa região do frontal com o nasal, influenciando o etimoide. Essa é uma sugestão, tem vários tratamentos. Então, é interessante falar uma técnica. Como que eu libero esse nervo? Tem como liberar. E aí ele pode ser a causa primária, lembra? Que às vezes a causa secundária vai te levar a pensar em alguma hipótese da causa primária. Peraí, parece que tem alguma pergunta aqui. Por isso associo o cheiro com as memórias. É comum associar cheiro com memória. Com certeza é comum associar o cheiro com a memória, porque lembra, o nervo olfatório vai fazer uma sinapse direto no sistema límbico, lá no hipocampo. Então, então, eu tratando essa parte do nervo olfatório, eu posso melhorar a rinite do paciente? Sim, com certeza pode. Com certeza pode sim. Não entendi a relação da rinite com a lombar. Pode explicar de novo? Então, a relação da rinite com a lombar seria por conta da foice do cérebro, né? Que a dura mater, lembra que o Felipe falou na aula dele? A dura mater, ela vai até o sacro. Se ela vai até o sacro, se eu tenho um problema lá, onde se insere a foice do cérebro, no caso, a dura mater, ela vai repercutir sobre todo o sistema, tá? E aí eu já vou passar para o nervo óptico, que é o nervo sensitivo. Só vou responder a última pergunta aqui. Qualquer coisa no final, eu só respondo as perguntas que eu deixei, tá bom? Como identificar que uma dor de outra região do corpo está relacionada com algum nervo craniano? Caio, só espera um minuto, que a hora que eu vou falar do vago, vai ter muita relação. Mas eu já expliquei agora para responder para a Priscila que a dura mater, que vai até o sacro, ela se funde
com os ossos do crânio. Então, é uma relação que já mostra muita importância, que qualquer repercussão que eu tenha neural no corpo, o sistema nervoso ele é uma unidade. Então, eu posso ter um problema no crânio também, tá bom? E aí eu vou falar agora do nervo óptico, pessoal, que ele é sensitivo. Então, ele sai pelo canal óptico e já tem uma relação com o osso esfenoide. O osso esfenoide, ele tem relação com todos os ossos do crânio, tá? Ele conecta todos os ossos do crânio. E ele é um esteroceptor, porque ele traz a retina, capta a imagem através da luz e manda a mensagem pelo nervo óptico. Ele tem uma relação meningia, que eu vou mostrar logo a seguir, uma foto da imagem do bulbo do olho, onde está cheio de líquido, céfalo-raquidiano. E ele é um receptor postural, o olho. Ele capta a informação visual para a nossa postura, tá? Vou falar adiante também. Então, essa é uma imagem do nervo óptico, aqui na retina, onde ficam os corpos dos neurônios, e ele vai mandar uma informação até o córtex visual na parte de trás do crânio, na parte occipital, tá? Ele vai passar pelo tálamo. Então, ele é um nervo sensitivo especial. O teste funcional, você nem precisa fazer, a pessoa geralmente vai chegar com aquela perda da visão binocular, ela vai falar, só enxergo com o olho. Eu tenho 2 pacientes assim, é comum, eu acho que tem mais gente que às vezes usou aquele tapa de olho e tem algumas relações, tá? E o sinal clínico do paciente com óptico, paciente às vezes usa óculos, tem alguma patologia na retina, tem uma alteração da posição na cabeça, da cabeça, e uma hipótese de tratamento é a liberação da cápsula de Tenon, ou uma compressão do osso esfenoide, para tratar esse nervo aí. Aí, nessa imagem aí, nós vemos Deixa eu só colocar a imagem para mim, cara, que eu fui responder a pergunta, perdão. Opa, aqui. E, bom, então a órbita, né? Nós estamos vendo por dentro da órbita aqui. Olha só. O nervo óptico, ele está bem aqui no centro, ó. E essas camadas são cheias de dura mater. Aqui é a dura mater, que envolve todos os músculos do olho, e todo o bulbo do olho. E aqui, nessa cavidade, é cheia de líquido céfalo-raquidiano. Olha aqui, ó, os músculos do olho, ó, bainha facial do músculo. Então, quando eu libero essa cápsula de Tenon, essa fáscia do olho, eu libero principalmente o nervo óptico. Então, eu tenho uma influência sobre essa região cranial. E aí eu vou passar para o nervo oculomotor. Ele sai da fissura orbital superior do esfenoide. Ele tem relação com os músculos extrínsecos do olho. Então, os músculos que movimentam o olho, exceto o músculo oblíquo superior, que é inervado pelo troclear, e o reto lateral do olho, que é inervado pelo abducente. Então, ele é um nervo motor. Ele faz a interocepção do sistema visual. Ele coordena a mobilidade do olho, do globo ocular e dos músculos do olho. Tem as meninges que envolvem o olho, eu acabei de mostrar. Então, a dura mater, ela é uma continuidade. Então, toda a face epicraniana, ela vai vir e vai se fundir com a cápsula de Tenon e formar toda a meninge que envolve o olho. Tem uma relação parasimpática com o músculo esfíncter da pupila e músculo ciliar para acomodar a lente do olho, para a gente poder relaxar. Tem relação com o sistema nervoso autônomo simpático, que inerva as artérias carótidas. E tem relação com o nervo oftálmico do trigêmeo.
porque ele vai fazer uma anastomose, ele vai se unir com esse nervo lá na frente. Então ele tem uma relação direta com isso. Tá? Então, agora, eu sei que é um pouco complexo o assunto, mas eu vou mostrar agora as imagens, vai facilitando. Olha só. O bulbo, a ponte, né? Olha o nervo trigêmeo aqui, ó. E nessa região, ó, em roxo, ó, o nervo troclear. Ele sai aqui em cima. Então, ele vai inervar um único músculo, que é o oblíquo superior. O nervo oculomotor vai passar e vai inervar os outros músculos, tá? E aqui eu tenho aquele gânglio que eu falei para vocês no começo, que é um gânglio parasimpático, que já mostra aquela relação do gânglio ciliar. Então, ele tem relação com o nervo oftálmico do trigêmeo. E o nervo maxilar, ele vai pendurar o gânglio pterygopalatino, que é outro gânglio que tem relação, tem relação com o nervo facial, tá? Então, é importante eu gravar tudo isso? Olha, é legal, mas o que é mais interessante vocês saberem é que se você faz uma técnica bem feita para o globo ocular, você acaba tratando tudo, tá? Você acaba tratando todo esse sistema motor e ocular do olho, tá? Então, quando a gente vê um objeto, já começa a entrar numa complexidade, ó, que ele é captado pelo nervo óptico, é um nervo sensitivo, que vai mandar uma informação para o sistema nervoso central, para o córtex visual, e depois os nervos motores vão mandar a mensagem para os músculos oculomotores. Então, os três nervos oculomotores, que são só motores, eles vão precisar do nervo óptico para que aconteça a nossa visão. Então, nesse artigo científico de um brasileiro, Harley Bicas, que ele mostra os fundamentos da motricidade ocular, ele mostra que existe uma relação entre o nervo sensitivo e o nervo motor. É uma relação direta, um depende do outro para funcionar. Como que eu testo o nervo oculomotor? Eu peço uma convergência. Então eu peço para acompanhar o meu dedo com o olho, para ver se ele faz a convergência, se ele se une. Se ele não se unir, significa que eu tenho uma disfunção do nervo oculomotor. E aí, se ele tem uma alteração somática, ele pode ter uma alteração visual, o paciente vir de óculos e ter alteração da posição da cabeça alterada. Ele pode ter a pupila extremamente dilatada, porque o parasimpático não está funcionando bem, ele não está conseguindo relaxar o olho. E uma hipótese de tratamento seria a liberação da cápsula de Tenon, que eu falei para vocês, que é liberar todo esse bulbo do olho, ou um reflexo óculo-cardíaco, que a gente pressiona levemente o bulbo do olho, e essa pressão causa uma diminuição da frequência cardíaca por um reflexo óculo-cardíaco. Olha que interessante, como os sistemas já começam a fazer parte um do outro. Parece que tem alguma pergunta aqui do sistema visual. A mobilização do nervo óptico e oculomotor podem ser coadjuvantes no tratamento de glaucoma de ângulo estreito? Cara, eu nunca tratei esse tipo de disfunção, tá? Mas ele pode ter a ver com aqueles problemas mais relacionados à posição da cabeça. Eu vou falar logo a seguir, tá? Uma dúvida sobre o tratamento da rinite, quantas vezes posso fazê-la em um paciente? Bom, pessoal, essas perguntas aí eu vou deixar para responder no final, porque senão eu vou fugir muito da aula, tá? Aí as coisas vão ficando mais interessantes agora. Se eu tenho um parâmetro maior, a pessoa já vai chegar com uma paralisia dessa, ó, no nervo oculomotor. Vai ser fácil flagrar que ele tem um problema. Aí me leva um indício que eu posso mexer no osso esfenoide dele. Agora,
Se for uma paralisia do nervo abducente, que controla o músculo reto lateral do olho, a pessoa vai estar com uma convergência do olho, tá vendo? O estrabismo convergente. Isso é porque o nervo está paralisado. Se ele tiver em espasmo, ele vai gerar um estrabismo divergente do olho. Tudo isso, se eu fizer uma técnica sobre o esfenoide, eu posso auxiliar, tá? E aí, o que é interessante, o Mussum, alguém já deve ter tomado até a cerveja dele aí que tem nos mercados. Mas o que essa foto está mostrando para a gente? Que nós dependemos de um sistema para manter a nossa cabeça na vertical e o olhar na horizontal. Então, o olhar na horizontal, ele depende dos sistemas oculares, como eu mostrei anteriormente naquele artigo. E a verticalidade da cabeça, de manter a nossa cabeça na vertical, não para baixo nem para trás, depende do nervo vestibular, do nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par de nervo craniano. Eles fazem, então, uma relação entre a horizontalidade do olhar, de manter esse reflexo, e da posição da cabeça. Tudo isso vai influenciar o sacro através da dura mater. Porque se a minha cabeça está alterada, provavelmente o meu sacro vai estar alterado pela relação neuromeningia. E nesse artigo científico, ele mostra o quê? Que a face cervical e o controle visual estavam relacionados através desses reflexos. Reflexo vestíbulo ocular, um reflexo de quando eu movimento a cabeça, o meu olho acompanha. Tudo isso está relacionado com esses sistemas de nervos cranianos. Então, a posição da cabeça, ela depende do sistema visual, principalmente. É muito incomum você encontrar uma disfunção no seu paciente por conta disso. Legal. Agora nós chegamos numa parte boa, que é a parte do trigêmeo. Agora vai ter mais relações clínicas, porque ele inerva diretamente a dura mater, a foice do cérebro. Então, a dura mater, só para clarear, ela é dividida em quatro partes. A foice do cérebro, a tenda do cerebelo, tá? Que forma uma tenda em cima do cerebelo, a foice do cerebelo e o diafragma da célula túrcica, que tem a hipófise. Ou seja, quem inerva tudo isso é o trigêmeo. Ele tem relação com tudo. Então vamos dar uma olhada nele. Olha só, lembra que eu falei do ramo oftálmico dele? Ó, o ramo oftálmico, ele vai inervar toda essa região da face, da testa, até o meio do crânio aqui, geralmente, tá? Até o olho, essa parte da pálpebra superior tem a ver, e até a glândula lacrimal também. A parte maxilar dele vai inervar todos esses dentes maxilares, toda a parte do nariz também, tá? Toda a sensibilidade. E o nervo mandibular, ele vai inervar nada mais, nada menos que a articulação temporomandibular. Quando a pessoa tem uma dor na TM, ela só pode ter uma dor na TM porque o nervo mandibular vai estar em disfunção. Ou seja, um ramo do trigêmeo vai estar em disfunção. Além disso, lembra, ele dá suporte para todos os gânglios do parasimpático, ó, o gânglio ptêrigo-palatino, gânglio óptico, gânglio submandibular, gânglio ciliar, todos esses, eles têm o suporte do trigêmeo. Ou seja, ele vai participar de tudo. E vamos lá. O nervo oftálmico, então, ele tem uma relação com o esfenoide, porque ele vai passar por ali, ele vai dar a sensibilidade de toda essa região, até do nariz, dos seios paranasais. Olha só os sintomas que a pessoa pode apresentar na sua consulta. Ela tem relação com o osso frontal e temporal, que é por onde sai o nervo, que é por onde o trigêmeo tem a sua origem. Ela inerva a dura mater da fossa anterior e a tenda do cerebelo.
Ela tem relação com o nervo óculo-motor através do gânglio ciliar, que depois que passa do gânglio ciliar vai se formar os nervos nasociliares longo e curto para fazer uma anastomose e ajudar a gente a relaxar o olho, tá? E ele vai também ajudar na região lacrimal, da glândula lacrimal. Um teste fácil é a gente vai em direção ao olho da pessoa e a hora que eu chego perto do olho da pessoa, ela já pisca, porque esse é um reflexo do trigêmeo. E olha só os sinais clínicos. Dor na face, na região anterior da testa aqui, dor no olho, sensibilidade interna do nariz, através do nervo etimoidal, perda da sensibilidade da língua no terço anterior, entre quente e frio, tá? E como que eu libero? Liberação da foice do cérebro, eu posso liberar a foice do cérebro, eu posso liberar o etimoide, eu posso liberar o esfenoide e o temporal, que eu vou estar agindo sobre o nervo craniano, trigêmeo. E aí aquilo que eu mostrei para vocês, como é complexo o sistema. Ó. O nervo olfatório, ele vai receber a informação depois, porque quem recebe primeiro as informações aqui sobre as regiões do nariz é o trigêmeo. Olha que interessante a complexidade do sistema, como tudo se relaciona. E aí o nervo maxilar, que é a segunda rama do trigêmeo, ele tem relação com o esfenoide, tem relação com o temporal, com o nasal, com o palato. Ele inerva a dura mater da fossa média do crânio. Tem relação com toda a parte interna da cavidade da boca, nasofaringe, palato, lábios superiores. Suspende os gânglios parasimpáticos. E faz uma anastomose com o nervo petroso profundo para formar o nervo do canal pterigóideo. Aí o nervo mandibular, tá? Olha a relação direta com o gânglio pterigopalatino, que controla toda a secreção do nariz e da boca. Então aquela pessoa que chega cheia de secreção, com o nariz entupido, que até escorre a lágrima de tanta secreção, tem tudo a ver com isso. Tá? O nervo mandibular, talvez é o mais interessante aí, tem relação com o forame oval e o forame espinhoso do esfenoide também. Ele dá a sensibilidade da ATM, dessa parte dos dentes mandibulares, da língua, do terço anterior da língua. Ele controla alguns músculos, tensor do tímpano, tensor do véu palatino, suspende o gânglio óptico parasimpático. E aí, um teste funcional para a gente testar o trigêmeo. Então, por exemplo, o paciente tem uma lesão na lombar e eu quero saber se ela tem uma relação com o trigêmeo, ok? Principalmente esse ramo que é o mais acometido no meu ponto de vista. Você vai fazer o quê? Fala para ele cerrar o dente e ver se o movimento melhora. Qualquer movimento do corpo, para você testar a relação dele com o sistema, você cerra o dente. E aí, qual que seria o sinal clínico de uma pessoa com disfunção no nervo mandibular? Dor na TM, dor na têmpora, nessa região temporal, hipertrofia do masseter, aquela pessoa que tem aquela bochecha mais volumosa, problemas de oclusão. E a hipótese do tratamento? Liberar a articulação temporomandibular, liberar o temporal, liberar a tenda do cerebelo. Tudo isso vai influenciar no sistema através do nervo trigêmeo. Então, a relação para fazer o nervo trigêmeo com o sistema, eu tenho que testar ele de acordo com o que eu quero. Então, se o paciente tem uma dor no ombro, eu quero saber se a dor no ombro dele tem relação com o trigêmeo, eu posso pedir para ele morder o dente e vejo se tem uma melhora. Ou eu posso fazer uma ausculta e testar. Tá? Olha só, a sensibilidade
da pele em relação ao trigêmeo. Ó, o ramo mandibular em amarelo, maxilar em vermelho, oftálmico em verde, e toda essa parte posterior do crânio é inervado pelos nervos cervicais, pelo plexo cervical. Aí a relação da dura mater, então a região supratentorial, que é acima da tenda do cerebelo, toda ela é inervada pelo trigêmeo. Então o trigêmeo, ele fica dentro de uma cavidade no crânio, que a gente chama de caverna de Merkel. Essa caverna ela é cheia de líquido cefalorraquidiano, e esse líquido cefalorraquidiano que banha e sustenta pela dura mater o nervo trigêmeo, o principal gânglio dele. E aí ele vai inervar toda a foice do cérebro. Olha como ela vai se inserir aqui na região anterior do etimoide, vai passar e vai sair pelo forame magno e vai descer até a região do sacro, para continuar a dura mater. A dura mater ela é contínua. Então, por isso que qualquer problema que eu tenha de neural no corpo, eu tenho uma dor no joelho e o problema é neural, eu posso investigar o trigêmeo, porque ele inerva a dura mater. Ele inerva a região meníngea. Outra imagem mostrando agora o trigêmeo, né? Como ele inerva toda a meninge, todo o assoalho do crânio aqui, ó. Só a parte de baixo que é inervada, quase próximo ao forame magno, que é inervado pelo plexo cervical. Alguns autores, então, para concluir, ó, a relação direta com o tubo doural e qualquer problema na coluna. Por quê? Porque o trigêmeo ele é nervo, ele nasce do ectoderma, e a meninge, ela nasce do mesoderma, que é o tecido que vai formar as fáscias e a camada que recobre o músculo. O músculo também é formado pelo mesoderma. Então, só para entender, o ectoderma, que é o nervo, controla o músculo, e o músculo controla uma articulação. Isso é fato. Pensa numa pessoa que tem uma lesão na coluna. Ela perde o movimento do ramo que ela teve a lesão para baixo. Não é verdade? Pode perceber, uma lesão medular, a pessoa perde para baixo. Por isso que é importante. O centro é mais importante. É onde saem os estímulos. Então, por isso, o nervo ele controla o músculo e controla a articulação. Legal. Vou ver se tem alguma pergunta, tá? Só um minuto. Ah, tá. Eram as mesmas dúvidas. Eu prefiro responder elas no final da aula. Para não sair muito do esquema. Legal. Agora nós vamos falar do nervo facial. Então, o nervo facial, a gente pensa assim na faculdade, o nervo facial, ele tem a ver com a mímica facial, né? Ele tem a ver com a mímica facial, mas ele também tem a ver com a sensibilidade dessas regiões aqui, ó, da maxila, e ele manda uma informação para a glândula lacrimal e para todas essas regiões que vão receber, por exemplo, se eu tiver com o nariz entupido, aquela coisa congestionada de face, eu penso no nervo facial, porque ele que controla a glândula lacrimal através do gânglio pterygopalatino, e toda a parte da saliva e as glândulas sublingual, submandibular, e o paladar nos 2/3 anterior da língua tem relação com o nervo facial. Portanto, ele não é só um nervo motor para mímica facial, mas também tem relação direta com essas situações. Então, o nervo facial, ele controla a expressão facial, ele controla o músculo estapédio,
que controla aqueles ossículos do ouvido, mostra uma relação também com o ouvido. Ele é sensitivo especial. Lembra, quando é sensitivo especial, ele tem relação com algum sentido nosso, visão, olfato, paladar. Então, através de um gânglio geniculado, o paladar nos 2/3 anterior da língua e do palato tem a ver com o facial. E ele tem relação parasimpática com o gânglio pitêrigo palatino, gânglio submandibular, que vai dar a resposta de secreção na face. Um teste funcional, a pessoa perde a mímica facial. Ela vai estar com a paralisia, vai ser fácil de você identificar a parte motora, né? E o nervo intermédio, os problemas em glândulas do nariz, aquela pessoa que vive com o nariz congestionado, tem problemas de ouvido, eu posso pensar no nervo facial, diminuição do paladar, tá? Não é uma coisa que a gente encontra tanto, mas eu coloquei para que ficasse didático sobre os 12 nervos. Então a gente pode fazer o quê? Uma liberação do temporal, que vai mexer com a região do nervo, da onde ele sai, do forame, do meato acústico interno, do osso temporal. Eu posso fazer uma liberação da face do paciente para relaxar essa região, ou posso liberar o gânglio pitérigo palatino, liberar o palato, enfim, as técnicas são umas sugestões. E o nervo vestíbulo coclear agora, ele tem relação, lembra, com a posição da cabeça. Então, a modificação da posição da cabeça mexe direto com o nervo vestíbulo coclear. E olha a posição dele, bem na região petrosa do osso temporal. E ele também participa da audição, não só da parte vestibular de controle da posição da cabeça. Então, por exemplo, aquele paciente que tem aquela tontura, tem aquele problema grave de tontura, tem instabilidade. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela estava com uma dor no joelho. Eu fiz o meu trabalho, avaliei e fiz uma técnica só sobre o nervo vestibular. E ela melhorou aquela sensação de falseio no joelho que ela estava, a sensação na corrida que ela ia falsear e cair, por conta do desequilíbrio da cabeça. E isso tem a ver com o nervo vestibular. Porque ele inerva o utrículo, o sáculo, que controlam a posição da cabeça. E a cóclea, ele é sensitivo especial para a gente ouvir. Então, a pessoa perda auditiva é um sinal clínico do nervo vestíbulo coclear. Então, o teste funcional, a pessoa ouvir alguma coisa e ela perdeu a audição, né? O Romberg também é um teste importante em que a pessoa fecha os olhos e ela fica parada por 1 minuto e às vezes ela vai ter um desequilíbrio. Então, isso gera uma sugestão de um nervo vestíbulo coclear. E os sinais clínicos? Desequilíbrios, labirintite, perda auditiva, entorse de joelho e tornozelo, aquela pessoa que sempre tem lesão de joelho e tornozelo, perda da propriocepção. Então, lembra na faculdade que o professor fala para você assim, fecha os olhos para você treinar o equilíbrio. Então, lembra que o nervo vestibular, ele se comunica com o nervo sensitivo óptico. O sistema visual e o vestibular têm tudo a ver por conta disso. Então, a pessoa que tem uma alteração da posição da cabeça, eu já penso também no vestíbulo coclear. Aquela pessoa que tem a cabeça muito anteriorizada, eu penso no vestíbulo coclear. E uma sugestão seria liberar o temporal, fazer uma técnica sobre o quarto ventrículo, liberar a tenda do cerebelo, liberando assim o sistema, tá?
Aí uma outra imagem do nervo vestíbulo coclear, mostrando como ele fica bem na região interna. Nós não temos acesso a ele. Nós fazemos uma técnica com a intenção de que se mande um estímulo para lá, tá? E os principais sinais clínicos são esses, os desequilíbrios, aquela pessoa que tem a propriocepção muito alterada, você já pensa num nervo vestíbulo coclear. Pode ser a chave do seu tratamento. Depois do 8º nervo, nós vamos passar para o 9º. Tá? Deixa eu só tomar uma água. Bom, o glossofaríngeo, então, agora já começa a ficar uma parte que a gente vai ver bastante na clínica, que depois nós vamos falar do vago. Ele envia ramos, ó, até para a tuba auditiva, ou seja, ele tem relação com a audição, a pessoa que está com problema auditivo. Ao paladar, no terço posterior da língua, tem relação direta com o nervo glossofaríngeo. Ele sai pelo forame jugular. Tá? Então, o forame jugular, ao lado do forame magno aqui, ó, eu não sei se dá para enxergar por essa imagem. Bom, mas aqui, ó, bem nesse espaço entre o nervo, entre o osso temporal e o occipital, é onde sai o nervo glossofaríngeo. E ele vai também mandar uma mensagem aferente para o glomo e seios caróticos. Ou seja, qualquer alteração da pressão arterial, alteração de pressão sanguínea, que mexe com a parte cardíaca, através dos quimiorreceptores, ele vai enviar uma mensagem para o cérebro rapidamente para baixar a frequência cardíaca, junto com o vago também. Então ele inerva o seio carótico. É a bifurcação entre a artéria carótida interna e a artéria carótida externa. Ou seja, toda a vascularização que está subindo para a cabeça, para irrigar toda a região cranial, tem a ver com o glossofaríngeo. Além disso, ele também é motor para o músculo estilofaríngeo. O músculo estilofaríngeo, ele eleva a faringe para a gente poder engolir a comida. Ele é um músculo primitivo, muito importante. Então, o glossofaríngeo ele é cheio de particularidades. Ele sai do forame jugular, junto com o vago e com o acessório. Ele inerva o músculo estilofaríngeo, que dilata e eleva a faringe. Ele representa o paladar na parte posterior da língua, toda a membrana timpânica dentro do ouvido e o palato mole. Tem relação com a sensibilidade da carótida, que é interessante para a gente, que mexe já com a parte cardíaca também, e a parte parasimpática, né, que ele é um nervo parasimpático, através da glândula parótida, também secreta a secreção para a boca, tá? E aí, os territórios dos nervos mostrando como é complexo a parte facial. Olha só, o território na parte anterior da face tem a ver com o nervo oftálmico, que é o primeiro par de nervo craniano. Nessa parte, o trigêmeo, tem a ver com o trigêmeo, perdão, falei errado. Tem a ver com o trigêmeo. O nervo olfatório vai estar aqui no teto da cavidade. O nervo maxilar, que é também do trigêmeo, ó, vai inervar toda essa região. O glossofaríngeo, apenas a parte posterior aqui, tá? O facial vai inervar a língua também e o nervo mandibular. E o território do vago é a hora que começa a descer para a faringe e laringe. Um teste do glossofaríngeo seria a pessoa deglutir ou tossir. Ela pode ter alteração também no paladar, pode perder o paladar no terço posterior da língua.
E um sinal clínico é a pessoa que chega com tosse no seu consultório, dor de garganta, sensação de bolo na garganta, dor de ouvido, inflamação da glândula parótida. E a hipótese de tratamento é liberação do espaço do trígono carótico, tá? Liberar todas essas fáscias da região do pescoço e liberar o forame jugular. Aí mostra aqui, ó, a relação neural das artérias. Então, os nervos cranianos controlam essa região das artérias. Olha só, o nervo glossofaríngeo inerva o seio e o corpo carotídeo. E a inervação do arco aórtico e dos corpos aórticos já tem a ver com o vago. Toda essa vascularização, então, por exemplo, para a gente reduzir a nossa frequência cardíaca e entrar numa frequência parasimpática, para a gente poder relaxar, tem a ver com o glossofaríngeo e com o vago. Isso é muito importante, porque toda a vascularização também tem a ver com isso, com a frequência cardíaca. E o vago, ele é o principal nervo, na minha opinião. É o que a gente mais vai encontrar disfunção. Porque se eu tenho um problema visceral em algum órgão, é o vago que vai enviar essa mensagem para o cérebro. É o vago que vai fazer essa ponte para a gente. Então ele sai do forame jugular, ele vai descendo, acompanhando a artéria carótida, vai passar, o vago direito, né? Ele vai passar por trás do pulmão e vai acompanhar o esôfago até chegar nas vísceras abdominais. Até a flexura esquerda do cólon. É inervado tudo pelo vago. Então, toda a parte visceral... Então, eu não sei quem fez aquela pergunta, qual é a relação dos nervos cranianos com o corpo todo? Se eu tiver um problema no vago, eu vou ter um problema visceral em qualquer região, pode ser cardíaco, pulmonar, pode ser de estômago, e isso vai gerar uma facilitação a nível a nível abdominal ali, né? Vai gerar uma disfunção. Essa disfunção vai disfuncionar a minha coluna, como o próprio professor Tiago falou na última aula. Olha só que interessante. E aí o vago esquerdo ele vai descendo, acompanhando também a artéria carótida, vai passar à frente do arco aórtico e vai se juntar com o vago direito e vai fazer um plexo esofágico até descer lá pelo diafragma no hiato esofágico. É por onde ele vai sair, bem aqui na porção do esôfago, para descer para as vísceras. Quando eu tenho uma disfunção do nervo vago, um teste seria assim, por exemplo, a pessoa abre a boca e aquela cordinha, que é aquela que a gente chama de úvula, né? Ela desvia a úvula para o lado da lesão do vago. Outra chance nossa é fazer um teste de inibição na base do crânio e se melhora o sistema, pode ter relação com a parte do vago. Qual que é o sinal clínico do vago? Então, um problema gastrointestinal, problemas cardiorrespiratórios, problemas de deglutição, dores generalizadas, inflamações e infecções, perda ou diminuição da voz, porque ele controla a nossa laringe, perda do paladar na epiglote e no palato. Qual que é a hipótese de tratamento para a gente liberar esse vago? Então, liberando o forame jugular é uma técnica que compensa muito na osteopatia, porque a gente vai liberar o vago, o glossofaríngeo e o acessório. 3 nervos cranianos. Liberando também, a gente pode liberar o plexo solar da barriga, que tem uma relação, o plexo cardíaco, a parte entérica que controla os órgãos abdominais, e pode liberar, através do músculo reto posterior menor, a base do crânio. O músculo reto posterior menor
tem relação direto com a dura mater. Ele se insere direto na dura mater. Olha que relação importante. E aí, eu mostrei para vocês essa imagem para a gente fazer uma palpação. Se você tiver com a mão no ramo da mandíbula, tá? Posiciona a mão no ramo da mandíbula, desce um degrau, você vai cair em um ossinho que é o ióideo, tá? Você desce uns 2 dedos, mais ou menos, você já vai sentir o durinho, que é o osso ióideo, antes de chegar no gogó aqui nosso, tá? E aí, nesse espaço número 6, é o trígono carótico, aonde vai passar a bainha carótica, que contém o nervo vago. Não vou esquecer não, Renan. A artéria carótida externa e alguns dos seus ramos. O nervo hipoglosso vai passar por ali também. O nervo acessório. Então, olha que interessante. Se eu fizer uma palpação e liberar essa região legal, vai me ajudar a tratar o vago quanto os outros nervos cranianos. Só passar o recado aí do Renan para vocês. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui. Vocês vão receber no e-mail de vocês agora, ou já devem estar recebendo, o e-mail do Instituto Físio. E é para vocês confirmarem quem vai participar de uma aula bônus de quiropraxia que vocês ganharam no dia 9/6 às 20 horas. É só responder no e-mail se vocês vão ou não, tá bom? Façam isso aí, por favor, depois. Tá? Vou dar continuidade, então. Bom, aí os núcleos. O núcleo ambíguo do vago o vago, ele tem 2 núcleos, no que eu mostrei lá no começo. Um é o núcleo ambíguo, que ele é motor, ele vai mandar a informação para o vago. E ele funciona como um freio vagal. Ele diminui a frequência cardíaca e diminui a atividade da hipófise hipotalâmico adrenal, que é um eixo hipotalâmico, hipotálamo, hipófise adrenal, que é um eixo que controla a inflamação no corpo. Ele também, essa parte motora, que é o vago ventral, ele tem a ver com uma arritmia sinusal respiratória. Essa arritmia, ela não é patológica. Ela é uma arritmia que alguns artigos científicos estão mostrando que quando a frequência cardíaca se equivale com a frequência respiratória, nós conseguimos ficar tranquilos. É bom ter essa arritmia sinusal respiratória. Quem faz isso é o vago. Por isso que é importante a gente tratar ele. Ele tem a ver com engajamento social. Com engajamento, para a gente ter engajamento com as pessoas, ele tem a ver com esse vago, com essa rama do vago. Olha que interessante. Convivência em sociedade e o comportamento calmo, através dessa variabilidade da frequência cardíaca e respiratória, a gente consegue controlar o sistema. E o vago também, ele é aferente, ele tem uma parte aferente, através do núcleo do trato solitário. Ele vai mandar informações ao sistema límbico, que controla toda a nossa parte emocional. Então, todo o sistema, por exemplo, se eu tiver um problema abdominal a nível do vago, eu vou ter um problema emocional por conta dessa aferência. O vago, ele é 80% aferente. Tudo que acontece quando a gente se sente mal, por exemplo, você está com uma dor de barriga, tudo isso é uma interocepção através do vago. Ele vai mandar essa aferência para a gente poder se sentir. Ah, nossa, eu não estou me sentindo... Hoje eu não acordei legal. Tudo isso tem a ver com o vago. Além das relações, toda a coluna, tá? E o núcleo motor dorsal do vago,
ele só entra se o sistema nervoso simpático, que faz a gente lutar ou fugir, falhar. Ele imobiliza, congela ou paralisa a gente diante de uma situação. Teve gente que, por exemplo, de acordo com a pandemia aí, a galera, teve gente que se trancou e ficou paralisado, não conseguia fazer mais nada, não consegue sair de casa, porque o medo paralisou. Tudo isso tem relação direta com o núcleo motor dorsal do nervo vago. Ele controla toda a parte parasimpática do vago. Então, é uma reação instintiva muito antiga nossa, que a gente mobiliza, congela ou paralisa diante de uma situação de problema, tá? Então, por exemplo, a pessoa travou da coluna, ela imobiliza, ela paralisa, ela para de se movimentar. E isso tem a ver, mesmo que indiretamente, com o vago. Pessoal, tá dando para entender aí? Dá um feedback para mim que eu tô muito sozinho aí. Ô Gui, você que tá me acompanhando aí, tá dando para entender, cara? Legal? Tá tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Legal, ó. Então agora eu vou falar um pouco do vago de uma maneira mais complexa. Olha só. Então, todos os nervos cranianos têm uma relação única. Por exemplo, lembra que eu falei no começo que os núcleos são compartilhados? Um núcleo do vago ele é compartilhado pelo trigêmeo também. Então, por exemplo, para a gente ter um entorno social, de socialização, olha o que tem que acontecer. Os nervos cranianos têm que mandar mensagem para o córtex, para o coração, para a gente poder ter uma variabilidade da frequência cardíaca tranquila, para os brônquios, para os músculos da cabeça, para os músculos da laringe, para a gente poder se comunicar com os músculos faríngeos, com os músculos do ouvido, para a gente poder ouvir que o perigo está próximo. Por exemplo, toca aquela sirene, você já sabe que tem uma ambulância. Por quê? Porque o nosso sistema ele é muito complexo. Controla os músculos faciais, os músculos mastigatórios. Então, tudo isso junto, olha só, trigêmeo, facial, glossofaríngeo, vago e o acessório que controla os movimentos do pescoço, tudo isso tem a ver com o nosso entorno social, com o nosso relacionamento com as pessoas, com a parte emocional, ou seja, com tudo, com a nossa vida. E aí, olha o forame jugular. Que interessante, ó. Tenho 3 nervos passando pelo forame jugular, além de uma veia jugular interna que drena 85% do sangue que está dentro da cabeça. Aquela pessoa que tem dor de cabeça direto, ela pode ter uma disfunção a nível do forame jugular, comprimindo a parte que drena o crânio, e pode ter tudo isso que eu falei para você, além do mais. Se ela tem uma lesão do forame jugular, ela pode ter uma lesão de vago, ela pode ter uma lesão de glossofaríngeo, ela pode ter N sintomas. Olha de tanta coisa que eu falei para vocês. Então, a veia jugular interna, ela controla todo o líquido, quase da cabeça, 85% do líquido e do edema da cabeça. Aquela pessoa que tem dor de cabeça direto vai investigar esse forame jugular dela. E aqui é o forame magno. O forame magno é esse buraco maior aqui, ó. É onde a dura mater vai se prender e vai descer até o cóccix, tá? E o bulbo raquídeo vai passar por essa região, o plexo cervical e o nervo acessório envia algumas ramas também por essa região. E o nervo acessório, então, é muito comum a gente encontrar
uma pessoa com lesão no nervo acessório? É o torcicolo clássico. Aquela pessoa vai ter um espasmo do músculo esternocleidomastoideu e trapézio. É o que mais as pessoas fazem hoje. Tratam o esternocleidomastoide, tratam o trapézio para melhorar o sintoma de cervicalgia. Então, o teste funcional seria a pessoa elevar os ombros até a orelha, tá? Levantar a cabeça deitado também é um teste do nervo acessório. E vai ser clássico, pessoal. A pessoa vai chegar travada da cervical para você. Você já vai pensar o quê? Que ela pode ter uma lesão de forame jugular, que tem um espasmo do trapézio e do esternocleido, junto com uma disfunção visceral. Pode ter um problema visceral envolvido também. Ou seja, ele pode ter N problemas por conta disso. Ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter dor nos ombros. E uma hipótese de tratamento seria a liberação do músculo trapézio esternocleido e liberação do forame jugular para tratar esse nervo que é somente motor. E olha só a anastomose. A anastomose é a comunicação entre os nervos. Então, o nervo glossofaríngeo, ele se comunica com o nervo vago, que se comunica com o acessório também, que vai enviar ramos para faringe, laringe, enfim. A pessoa, ela pode ter um problema de dor, mas ela pode ter, a causa pode estar longe da dor inicial. E aí, finalizando com o hipoglosso, que ele é muito mais raro da gente encontrar, mas eu resolvi colocar para ficar didático e terminar a aula. Ele auxilia na pré-respiração, nossa, porque ele movimenta a língua para a gente criar um som para falar alguma palavra, ou limpar a saliva da boca. Ele é importante nesse aspecto. Ele controla os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, geniooglosso, ioglosso, estiloglosso. E o seu núcleo ele é compartilhado pelo vago, trigêmeo, glossofaríngeo, para mediar todos esses reflexos da língua, mucosa faríngea, fonação para a gente falar, deglutição, tá? Um teste funcional seria colocar a língua para fora da boca, que daí você vai estar testando, você pode pedir o movimento da cervical, porque ele tem relação direta com o plexo cervical, então ele pode gerar uma cervicalgia. E os sinais são perda do movimento na língua, uma dificuldade na fala, aquela pessoa que tem dificuldade na fala, e uma dor cervical alta. Uma hipótese no tratamento seria liberar a língua, liberação neural de toda essa região ióide aqui, e o tratamento do occipital, que é por onde ele sai. Tá bom? Olha aqui, ó. Então ele sai do canal do hipoglosso, ele é um nervo só motor. Ele vai enviar as ramas dele e vai fazer uma anastomose com o plexo cervical. Portanto, se eu tenho um problema na cervical, eu posso ter um problema indireto no nervo hipoglosso e ter problemas até nessa região supra e infraióidea. Esses foram os artigos científicos que eu utilizei na aula, pessoal, tá? Se vocês quiserem tirar um print aí para gravar. Então, eu usei o Bruno Bordoni bastante, mas ele tem vários artigos sobre o tentório do cerebelo, onde ele vai mostrar tudo isso. Eu tentei ser o mais didático possível para que não atrapalhasse quem não conhece ainda a osteopatia craniana, tá? Então, eu usei esses artigos e todos os outros que eu fui citando em cada página, tá? E muito obrigado, então, pessoal. Vou finalizando a aula para vocês, tá? Nunca desista dos seus maiores sonhos. Essa é uma foto lá no deserto do Atacama, um lugar incrível, então eu gosto bastante. Espero que eu tenha contribuído com vocês, tá? Nessa aula. E
Bom, se estou aberto a responder todas as perguntas aí, se tiver algum caso clínico que eu puder comentar também, tá? Deixa eu só voltar aqui que tem algumas perguntas que eu não respondi. Se o pessoal que puder colocar as perguntas novamente, para eu poder fazer as respostas, seria legal, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, vou responder então a pergunta aqui, ó. Uma dúvida sobre da Tayane Maciel. Uma dúvida sobre o tratamento de rinite. Quantas vezes posso fazê-la em um paciente? Você pode fazer, eu recomendo tratar o paciente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tá? No máximo. E se eu tenho um paciente que tem perda da visão lateral, posso realizar alguma técnica? Olha, você pode tentar. Eu nunca atendi um paciente que tenha perda da visão lateral, tá? Mas você pode usar esse tipo de técnicas dos globos oculares. Uma dúvida que surgiu da Dágila. Como podemos realizar fisioterapia ocular? Quais são os exercícios mais utilizados? Esse tipo de terapia ocular, você vai aprender mais na posturologia do que na osteopatia, né? A osteopatia vai trabalhar mais as meninges, o globo ocular, liberar a tensão das meninges, tá? Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui, legal. A Tayane perguntou de novo uma dúvida sobre o tratamento da rinite. Ah, tá, eu já respondi. Obrigado, pessoal, pela aula aí, tá? Valeu mesmo. Caso um paciente apresente alguma dor no ombro, isso pode estar relacionado com alguma disfunção no nervo craniano? Sim, claro, eu acabei de falar que pode ter relação direta com o acessório, né? Que inerva o esternocleido e o trapézio, então pode gerar dor no ombro. Além disso, ele faz uma relação com a cervical também. Ele faz uma anastomose com o plexo cervical. Então pode sim ter a ver com isso, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quiser tirar mais alguma dúvida? Muita gente procurou por cefaleia? Sim, sim, é muito comum a gente tratar as cefaleias, tá? Aí é claro que tem que ter uma avaliação, um contexto legal sobre o que você vai atuar, se você vai trabalhar uma meninge, se você vai trabalhar uma artéria, você tem que identificar na sua consulta, mas é muito comum, eu trato sempre cefaleia, é muito comum, tá? Só adicionando um pouquinho, o Brizola, Oi. também a parte de tonturas, né, vertigens, né, isso também influencia bastante. Tem bastante paciente que procura a gente para esses casos também. Sim, sim, muito, muito. Vertigem postural paroxística benigna, seria isso, Hugo? A sua pergunta? Ótimo. Então, cara, eu costumo tratar sempre pela ausculta. Eu avalio se a pessoa tem uma lesão, vou lá e trato o nervo vestíbulo coclear, se for ele a causa, né? Mas acho que o legal, assim, eu não trato tanto o sintoma, eu tento sempre avaliar o que a pessoa tem. Então, eu não trato a doença. Então, falar que eu trato a vertigem postural paroxística benigna,
talvez eu trato, mas eu trato principalmente do sintoma que ela está apresentando na sessão, e aí eu avalio e vejo qual que é a disfunção que eu encontro no corpo dela. Se é cranial mesmo, ou se tem outro sistema envolvido, como a torácica alta, a cervical, como eu mostrei no início da aula. Tá dando erro no link de presença. Ah, tá. Isso aí é o Renan que vê para mim. Eu só. Valeu, Hugo. Obrigado mesmo, cara. Espero encontrá-los numa aula presencial aí. Vai ser muito mais legal, com certeza. Muito obrigado. Tem mais alguns minutos aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Senão eu posso encerrar já. Se quiser encerrar a gravação já, Vinícius, aí depois, se alguém quiser Ah, mais tá. perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Mas aí Tá. já clica aí para interromper, para